Nós vamos ver hoje, de início, algumas variações e algumas comparações sobre essa mesma dedução. Primeira coisa que nós observamos aqui é que esses nós que a gente utilizou na forma fraca, nós usamos as funções associadas apenas àqueles nós em que a temperatura é incógnita. Então, por exemplo, nessa situação aqui, em que nós tínhamos temperatura prescrita nesses nós de 1 a 5, então as temperaturas nos outros nós são incógnitas. Então, vocês lembram que pela forma fraca, as funções peso devem ser nulas na região de contorno, condição essencial. Então, significa que nós não podemos usar, nessa formulação aqui, as funções peso associadas a esses nós. Então, são apenas associadas a esses aqui. Por outro lado, vocês lembram que nós tínhamos feito aquela decomposição, essa decomposição aqui, entre o campo de temperatura em duas partes. Uma parte que era uma função arbitrária que satisfaz a condição essencial e uma outra parte que é homogênea no contorno de Dirichlet, e essa aqui é a função incógnita. De tal maneira que os graus de liberdade incógnitos, quer dizer, as temperaturas nodais incógnitas, se referem a essa função aqui. Bom, acontece que nós podemos identificar funções, como aquela maneira que nós detalhamos na aula passada. O nosso campo de função de temperatura V, homogêneo aqui, ele fica naturalmente definido, não através de uma curva dessa forma, mas através de uma rampa, em que nós ignoramos essas funções de aproximação aqui, já que elas são unitárias nesses nós e nulas nos demais. Então, nós aproximamos essa função apenas por funções associadas aos nós de temperatura incógnita. Então, por exemplo, esses nós 6 a 10 aqui, as funções de aproximação delas, naturalmente, são rampas que caem a zero ao longo dessa linha e, assim, satisfaz naturalmente aquela condição que essa função aqui deve satisfazer, nesse ponto, ou nesses pontos aqui do contorno gama T. Bom, se a gente observa aqui, nós vamos ver que tanto do lado das funções peso, quanto do lado das funções de temperatura, o que está envolvido aqui são apenas os nós de temperatura prescrita. Então, nesse problema aqui, essa matriz, ou esse sistema, ele é constituído por, no caso aqui, 20 por 20, um sistema de ordem 20, correto? Não incorpora isso aqui. Nós já nos deparamos com uma situação parecida com essa lá no caso de barras. Nós temos uma outra possibilidade de tratar disso, que é aquela o seguinte, basicamente, em que você incorpora aqui todos os nós, inclusive aqueles que pertencem ao contorno de Dirichlet. E você deixa, então, para aplicação de condições essenciais para uma fase seguinte. O que tem aqui, nós temos digamos, uma verificação de que, nessa maneira de tratar que nós acabamos de fazer, nessa maneira aqui, você vê que existe esse último termo aqui.
esse último termo, aqui, ele é associado àqueles temperaturas nodais prescritas, certo? Então, essa integral aqui, ela veio dessa integral aqui, se a gente observar isso. Na verdade, ela foi definida pela maneira que nós utilizamos de representar a própria função de temperatura prescrita dentro do domínio. Então, o que nós tínhamos feito? Nós tínhamos feito essa decomposição aqui. E agora, vamos ver o que aconteceria se nós não tivéssemos feito essa pré-seleção aqui. Isso é, de selecionar as funções apenas nos nós de temperatura incógnita. Então, se a gente considerar agora todos os nós, ou outra maneira, se não existisse nós com temperatura prescrita, de qualquer forma, você vai pegar todos os nós da malha. Então, o que acontece? Essa função aqui ela não existe e essas duas são iguais. Quer dizer, essa V é igual à própria T, igual ao próprio campo final de temperatura. Como é que ficaria a discretização? Bom, em termos de expressão, a mesma coisa de antes. Funções peso, combinação linear das funções de aproximação, só que agora sobre todos os nós da malha. Mesma coisa para o campo de temperatura, combinação linear sobre todas as funções do domínio. A forma fraca, que nós vamos buscar, aqui suprimindo momentaneamente os termos de convecção, para reduzir o tamanho da coisa, nós vamos ver aquela forma já obtida. Para essa expressão aqui, para uma certa função peso e aqui nós temos função φj, tj. E aqui o termo iésimo do vetor excitação, associado à função peso do nó I, sendo que I e J cobrem todos os nós do modelo. Mas isso aqui gera um outro sistema algébrico. Esse aqui tem ordem N, N o número total de nós da malha, o que claramente é maior que o NI. NI seria esses nós aqui de 6 a 25, os nós incógnitos. Então, esses aí incorporam tudo. Claro, nessa maneira aqui eu estou ignorando a existência de temperaturas prescritas. Nós estamos fazendo o problema em duas etapas distintas. Então, a primeira, nós fizemos isso, encontramos um sistema completo, como se não tivesse temperaturas prescritas. Claro que, nesse caso, essa não é tão clara assim, desculpe, mas se prova que, nessa situação, sem condições de contorno essenciais, essa matriz ela é singular. Ela continua sendo simétrica, continua sendo esparsa, porém é singular. Então, até esse ponto não há como fazer uma solução. Então, aí sim, nós vamos para a etapa seguinte, que consiste em modificar essa matriz, esse vetor, modificar esse sistema, pela incorporação das informações de condições essenciais. Aqui eu peguei um exemplo mais visual. Vamos dizer que nós temos aqui um modelo apenas com 4 nós. E vamos dizer que a única condição de contorno essencial seja essa temperatura T1 prescrita, um certo valor G1. Então, se a gente verifica, segue todo aquele raciocínio que nós fizemos também no caso de barras. Se essa temperatura T1 é prescrita, significa que a função peso do nó1, a função φ1,
deve ser nula. Quer dizer, existe uma função nula multiplicando essa primeira igualdade aqui. Então, essa primeira igualdade poderia ser suprimida. Por outro lado, se isso aqui é um valor conhecido, G1, ele pode ser multiplicado por essa coluna, o resultado somado aqui do lado direito, subtraído, na verdade, né? Então, aí você passa a ficar com um subproblema aqui de ordem, no caso, ordem 3, em termos dessas incógnitas aqui. E essa submatriz, ela é não singular. No caso de problemas de calor, para você remover a singularidade da matriz, basta a imposição de uma restrição. Isso é suficiente devido às características da equação diferencial original do problema. Agora, vamos ver o que significa multiplicar essa coluna por um valor e transferir para o lado direito. Na verdade, qual é a definição desses termos aqui dessa coluna? A definição você vai encontrar exatamente aqui. Se você colocar I1, então a coluna J, J igual a 1, então você vai ter Φ1, Φj. Né? Φ1, Φj, multiplicado por um valor dado. E você observa que existe aqui como que nós vamos ver aqui? Aqui. Você tem uma combinação linear, né, de K e J, TJ. Só que o K I1 você pode multiplicar por T1 e jogar para o lado direito. Só que qual é o resultado disso? O que vai para o lado direito? Então, matricialmente, o que vai para o lado direito é isso aqui, somatório de K e J, GJ. No caso, se o GJ for 1, a gente pode até melhorar isso aqui, vamos dizer, pelo nosso exemplo, seria o K1 vezes G1. Então, isso aqui vai um vetor para o lado direito que vai compor a excitação. Agora, do ponto de vista de funcional, isso vem daqui. Dessa soma que tem envolvido de K, J e TJ, você capturou um deles e jogou do lado direito. Mas isso, se você agora comparar com aquilo que nós fizemos no procedimento inicial, que era de fazer a discretização e levar em conta apenas os nós de temperatura incógnita, isso coincide exatamente com isso. E esse termo aqui, o que ele é? Simplesmente K e J, exatamente esse K e J aqui. É esse termo aqui. Então, toda essa coisa que eu estou falando aqui é para concluir o seguinte: você fazendo por um método ou por outro, o resultado vai dar o mesmo, vai dar a mesma coisa. Se você calcular a matriz primeiro, completa, depois pegar, digamos, e multiplicar a tal coluna por aquele valor prescrito e jogar para o lado direito, o resultado disso é o mesmo que você obteria se você tivesse seguido esse procedimento aqui, em que você encontra a matriz apenas associada aos nós de temperatura incógnita. Seguiram essa comparação? Aqui é um procedimento, então, que é feito em que a incorporação das condições de contorno de Dirichlet são feitas a priori, então tem que ser programado isso desse jeito. E aqui, a posteriori, você faz em duas etapas. Primeiro você calcula a matriz completa, o sistema, depois, numa etapa seguinte,
você faz através de manipulações matriciais, multiplica a coluna para uma coisa, soma com um vetor, etc. Você vai ter a imposição dessas condições essenciais. E o resultado será consistente. Então, eu estou gastando todo esse tempo aqui agora para mostrar que o resultado que se obtém por isso aqui é consistente variacionalmente. E porque isso aqui nós já tínhamos feito antes, lembra no caso de matrizes, de barras? Já tínhamos explicado isso. Pega a coluna, multiplica por tanto, coloca do lado de lá, zera aqui, elimina aquela linha ali. Agora nós acabamos de ver que de fato isso é coerente com isso aqui. Essa dedução é aquela mais coerente, por sua vez, com a expressão da forma fraca. Com todo aquele enunciado da forma fraca. Que aquela igualdade tem que valer para qualquer função peso admissível, pertencente ao espaço das variações admissíveis. Essa parte aqui é o, digamos, em termos de formulação, é aquela coisa exata, coerente com a forma variacional. Isso aqui é aquela maneira que geralmente se faz matricialmente na programação, que é mais simples do que mexer com, ter mais algumas rotinas para calcular explicitamente esses termos aqui. Correto? Vamos agora para uma outra etapa aqui. Identificar matriz de rigidez de elemento. Usar mais ainda o conceito de elemento. Então, nós podemos tomar como ponto de partida, na dedução que nós acabamos de ver, um dos termos, um termo arbitrário da matriz global, um termo IJ, colocado dessa forma. Se nós temos o particionamento do domínio em elementos contíguos, que cobrem o domínio inteiro, naturalmente, qualquer integral pode ser particionada, né? Então, a gente pode particionar essa integral numa soma de integrais feitas sobre cada elemento, sobre o domínio de cada elemento. Então, até aí, nada de grande novidade. Então, se nós estamos... Uma das maneiras de enxergar isso, agora, é usar essa notação aqui. Essa notação, ela parte da ideia de que o suporte das funções é compacto. Que nem essa função aqui, ou essa. Quer dizer, uma função dessa φ13, a região em que ela é não nula é apenas essa. Embora essas funções sejam definidas sobre todo o domínio, embora significa que elas são nulas em todo o resto. Certo? Então, mesmo que a gente divida isso aqui, podemos colocar, inclusive, dessa forma. Opa. Vou colocar só esse primeiro termo aqui. A princípio, nós deveríamos ter isso aqui. Integrar elementos na região de cada elemento e somando resultados. Agora, essa seria uma das maneiras de enxergar isso. Essa aqui é uma outra maneira, em que você faz da seguinte forma. Tira isso aqui, ó. Qual a diferença dessas duas? Bom, a diferença está aqui. Uma eu estou integrando exclusivamente num elemento, depois no outro. Nessa aqui, é claro que não vai ser feito isso exatamente, mas isso aqui também é correto. Se você considera que o suporte é compacto. Correto? Então, um termo IJ desse, eu vou pegar isso aqui, depois somar com o outro, etc. Então,
Nessa notação aqui, nós temos a divisão de contribuições. Apenas que, nesse caso, essa matriz aqui, em todas essas situações aqui, essa matriz ela tem dimensão completa, dimensão n, ordem n, aliás. Então, a matriz, nesse caso aqui, seria 25 por 25, mesmo que apenas uma quantidade de termos dessa matriz inteira fosse não nulos. Então, você vai ter para todos os elementos, você vai ter essa matriz completa, só que zerada, exceto numa certa região dela. Então, aí é possível ser feito a soma. Deixa eu ver aqui. Isso que eu acabei de falar dá para ser visualizado melhor nessa matriz enorme aqui. Lembra que isso aqui era daquele problema, desse problema aqui. Então, se a gente pegar, por exemplo, a matriz associada ao elemento 6, seria apenas esses termos que estão marcados em 6 aqui. O resto tudo zero. Aí teria esse termo, seriam esses 4, esses 4 e esses aqui. E mais aqueles outros ali por causa da simetria. O resto tudo zerado, esse para o elemento 6. Para o elemento 7, esses que estão marcados aí, etc. Quando se somasse essas contribuições, você teria do sistema completo. Do modelo completo. Tá? Então, isso é o que significa essa notação aqui. Okay? Agora, isso aí, você já sabe que vai haver poucos elementos ali naquela matriz. Imagina, um modelo, um problema que tenha 100 mil nós. E você vai calcular a contribuição de um certo elemento, que pode ter 3, ou 6, ou 10 apenas nós envolvidos nesse elemento. Então, apenas uma partição bem pequena dessa matriz enorme que vai ser não nula. Então, é por isso que não vai se usar isso aqui diretamente. Você não vai armazenar isso aqui, não vai calcular dentro de uma área de ordem n. Você vai calcular numa área cuja ordem seja exatamente o número de nós do elemento. Por exemplo, aqui 4. Então, eu vou ter uma matrizinha 4 por 4, e ali eu vou colocar os termos da contribuição daquele elemento. Correto? Então, aí você chega naquele processo de sobreposição, que nós já vimos um pouco no caso de barras. Quer dizer, como é que computacionalmente você faz? Você gera e inicializa uma área de memória numa matriz de ordem n, e depois você vai percorrendo os elementos. Para cada elemento você calcula a matriz dele e soma nessa matriz global. Só que, digamos, se você tivesse aqui calculado a matriz do elemento com ordem n, realmente era só somar, igual está colocado aqui. Só que se isso aqui tem ordem pequena, quer dizer, só os nós do elemento, essa soma aqui ela passa a ser simbólica, no sentido de sobreposição. Correto? Aquilo que nós explicamos na aula passada, você identificar um termo da matrizinha, onde que ela deve cair na matriz global. De qualquer forma, vai ter uma soma envolvida aqui. Certo? E vai haver um procedimento similar para o vetor excitação. Agora, nesse cálculo da matriz elementar, é que existe a facilidade de identificar funções de aproximação elementares.
Lembra que nós tínhamos já feito isso no caso de barra, que nós decompunhamos cada função de aproximação global, no caso aqui as funções bilineares, essa aqui é associada ao nó 3, em funções locais dos elementos. Então, por exemplo, um nó desse aqui está associado com os seus elementos vizinhos, o elemento 2 e 3. E aí vinha aquela necessidade de criar uma nomenclatura, uma identificação para nós. Então, você tem os nós globais e os nós locais dos elementos. E tem uma numeração global e uma numeração local dos nós dos elementos. Então, por exemplo, globalmente esse aqui é o nó 2, 3 e 4. Localmente, para o elemento 2, isso aqui é o nó 1, isso aqui é o nó 2. Para o elemento 3, isso aqui é o nó 1, o nó 2. No caso bidimensional, você tem aqui os nós dessa malha aqui. 7, 8, 9, 12, etc. são os nós globais. Para esse elemento 6, você vai ter, como ele tem 4 nós, você tem os nós 1, 2, 3 e 4 locais. Ou algumas situações, alguns livros que vocês possam achar, o ANSYS, por exemplo, não trata com números. Ele trata com letras maiúsculas. I, J, K, L, M, N, conforme a quantidade de nós do elemento. Tá? Então, num certo elemento, por exemplo, esse elemento 2, nós vamos ter definido sobre ele tem 2 nós, vai se definir 2 funções de forma, no caso, lineares. Então, a função associada ao nó local 1 e a função associada ao nó local 2. Aqui nós começamos a ter uma notação. Φ1 identifica a função global. Aliás, aqui tem um errinho, né? Aqui era para ser Φ3. Então, para a função Φ3, nós vamos decompô-la em 2 funções. Uma definida sobre o elemento 2 e outra sobre o 3. E aí, cada uma dessas partes locais aqui, elas vão ser designadas por psi. Então, psi vai ter 2 índices. O índice superior vai indicar o elemento onde ela é definida, e esse índice inferior vai indicar o número global, o número do nó global associado aqui. Isso aqui teria mais que uma maneira de representar essas funções locais. Em vez de eu colocar o número do nó global aqui, eu poderia ter colocado o número do nó local. Por exemplo, eu poderia ter colocado 2 aqui e 1 aqui. Já que essa aqui é a função associada ao nó local 1 desse elemento 3. Percebe? Da mesma forma, se eu pegar aqui a função global Φ2, nesse elemento aqui eu vou ter essa rampa aqui, que é essa, que vai ser designado como psi do elemento 2 associado ao nó 2 aqui. Tá? Agora, isso aqui é o que nós já tínhamos usado no caso de barras. No caso de um problema bidimensional, nós vamos ter essa situação, que aqui eu reduzi a quantidade de figuras. Para esse elemento 7 aqui, nós temos, ele é parte do suporte dessa função Φ13. Então, nós vamos ter essa função local aqui, que é a psi7, quer dizer, do elemento 7, associada ao nó global 13, essa função aqui. Ou poderíamos, em vez de 13, ter colocado 4 aqui embaixo, para identificar que isso aqui é uma função associada ao nó local 4 desse elemento. Então, esse elemento aqui vai ter 4 funções, todas elas com essa mesma cara aqui.
nessa função o pico está no nó 4, na outra o pico vai estar no nó 3, na outra no nó 1, no nó 2. 4 funções. Nós vamos ver com mais detalhe no capítulo seguinte de elasticidade. Correto? Isso aí vai funcionar da mesma maneira em 3 dimensões. Tá? Então, um elemento, por exemplo, tetraédrico, um tetraedro, aliás, vamos dizer, um hexaedro, que é mais fácil de enxergar, como se fosse um cubo, né, distorcido. Um bem simples, com 8 nós. Então, você vai ter 8 funções locais. Cada uma delas, por exemplo, vai ser unitária num dos nós e nulas nos demais 7 nós. Só que aí não vai dar para desenhar isso. Correto até aqui? Uhum. Bom, a partir daí, existe um trabalho que eu espero que vocês estudem ali no texto, tudo, em que nós vamos ter matrizes elementares, onde agora esses índices MN são, nesse intervalo, até o número de nós do elemento. Né? No caso nosso aqui, 4, etc. 3, 4. Em problema plano ou outros. Onde a expressão da matriz de rigidez, nesse caso, vai ser isso aqui, que é basicamente a mesma expressão que nós já tínhamos no caso global. Apenas que nas funções globais, isso aqui eram globais e a integral era sobre o domínio inteiro. Agora são funções elementares, integral feita sobre aquele elemento, individualmente. E algo similar para o vetor de excitação. Isso aqui é uma visualização apenas daquela representação do campo de temperaturas em termos das funções locais no elemento. Então, você veja que agora a representação da temperatura não é mais feita para um x e y qualquer no domínio, que você fazia com as funções globais, as funções φ. Aqui agora nós temos uma função que é válida apenas em pontos que estejam num certo elemento. Quer dizer, essa expressão é válida para aquele elemento. Então você tem esse somatório aqui, envolvendo apenas os nós do elemento. E envolvendo as temperaturas nodais do elemento. Então você vai ter isso aqui. Nesse caso que nós estamos vendo aqui, esse elemento quadrangular, isso aqui vai de ψ1 a ψ4, T1 a T4. A partir de um certo ponto, nós não vamos usar mais essa notação aberta, nós vamos dizer simplesmente que essa temperatura ela é aproximada no elemento dessa maneira aqui. Como é que é a aproximação do gradiente de temperatura dentro do elemento? O gradiente, em termos componentes cartesianos, é dessa forma. Em 2D, se fosse em 3D, era só ter mais uma linha aqui embaixo, derivada em Z. E aí, usualmente, a gente, para tornar mais compacta a notação, e mais elegante também, como se diz, se separa isso aqui dessa maneira. Você identifica a parte do operador diferencial aqui. Então, nós vamos identificar esse operador diferencial D, que é apenas esse vetor com a derivada em x, derivada em y, poderia ser derivada em z também. Então, é esse operador aplicado sobre esse campo de temperatura. Agora, por sua vez, o campo de temperatura ele foi discretizado pelas funções da base no elemento e os valores nodais de temperatura do elemento. Então, quando a gente traz esse n vezes t aqui,
nós vamos ter aqui o gradiente, vai ficar dN vezes a temperatura nodal. Esse produto aqui, ele é bem típico. Ele vai acontecer em várias outras formulações. Vocês vão ver, nós já vimos algo similar a isso no caso de barras, estamos vendo aqui, e vocês vão continuar vendo na parte de elasticidade, de placas, etc. Tem uma certa previsibilidade na formatação da formulação de elementos finitos. Então, se a gente abrir esse produto aqui, essa matriz B, ela vai ficar com essa cara aqui. É uma coluna para cada função de aproximação. Então, o número de linhas, veja que o número de linhas aqui é o que eu chamo de D. D é o número de dimensões geométricas do problema. Um problema unidimensional teria só essa primeira linha, né? Só o X. Um problema 2D, XY, 3D, XYZ. Então, desse número, aí 1, 2, 3, de dimensões geométricas. O número de colunas é o número de nós do elemento. Então, para esse exemplo aqui, isso aqui seriam 4 colunas, associadas ao nó 1, 2, 3 e 4. De qualquer forma, em termos de notação, você vai ter B vezes T, nodal, isso vai lhe dar o gradiente em qualquer posição do elemento. A matriz B, ela herda, pelo menos para nós aqui, o nome de matriz deformação. Mesmo que aqui não seja uma deformação, podemos chamar de matriz gradiente, alguma coisa assim. É aquela matriz que aplicada ao vetor de nodal, produz aquele gradiente. Aqui é o gradiente de temperatura, no caso de elasticidade vai ser o gradiente de deslocamento, que será a deformação. Por isso que ela pode ser chamada de matriz de deformação. Inclusive, uma das poucas notações quase universais que tem em elementos finitos é o uso dessa letra B aqui para essa matriz, que ela vai aparecer em qualquer tipo de formulação. Então, essas colunas aqui, você veja que o que é cada coluna dessa? É o gradiente de cada uma das funções nodais. Gradiente de ψ1, gradiente de ψ2, etc. Então, isso a gente pode colocar assim. B é constituído por vetores, onde cada um deles é o gradiente da função de um certo nó. Aqui em 3 dimensões, para 4 nós, só para visualizar. E isso aí resolve a questão da aproximação do gradiente de temperatura. Que no caso de sólidos, isso é o análogo, lembre, gradiente de temperatura é o análogo ao vetor de deslocamento, deformação. Deformação também é o gradiente, até certo ponto, né? É o gradiente do campo de deslocamentos. Então, nós precisamos ir para o nível seguinte, que é encontrar o fluxo de calor, que é o análogo à tensão. Qual é a relação entre tensão e deformação? Ou, no caso, entre o fluxo de calor e o gradiente de temperatura. Essa relação é uma relação constitutiva. Nesse nosso desenvolvimento aqui, nós estamos usando aquela mais simples que tem de calor, que é a lei de Fourier. Se a gente pega aqui naquele formato, simplificado aqui para um material ortotrópico homogêneo, então a relação fica dessa maneira. E aí, se a gente traz a discretização da temperatura como B vezes T, não é isso? Então, aí você vai ver que aquela discretização Isso aqui tem um problema nessa notação aqui. Isso aqui é aquela identificação da matriz do elemento. Aqui nós precisaríamos apenas de colocar
E isso são as funções elementares. Tá? Então, se nós, a partir daqui, o que nós temos a fazer é trazer a discretização do gradiente, que é BT. Nós precisamos melhorar isso, tá aqui. K vezes T fica dessa forma. Então, quando a gente vamos repetir aqui, sem dificuldade, esse termo todo aqui, claramente, é a matriz coeficiente. Fica dado simplesmente dessa forma, B transposto E, B. Isso aqui é uma expressão que vocês vão encontrar, nós vamos chegar a ela em todas as formulações que nós vamos fazer até o final. Formulações lineares chegam sempre nesse formato aí. Isso aqui de forma aberta, pode ser enxergado assim. A matriz B aqui está aqui, a matriz B transposto aqui, e aqui aquela matriz quadrada de condutividade térmica. Nesse problema aqui de bidimensional, essa matriz vai ser 2 por 2. Lembra que se o material for isotrópico, os dois termos da matriz são idênticos, pode ser colocado fora, vai ficar uma matriz de identidade que vai subir, então esse K vai ficar aqui fora ou mesmo aqui, se ele for homogêneo como nós tínhamos colocado. Mas se ele for não homogêneo, vai ter aqui, vai estar aqui. Inclusive pode ser cheia, pode ser diagonal, vai ser diagonal se for ortotrópico, as direções de ortotropia. Essa aqui é a visão geral. Então, dá para ver, inclusive, que quando você fizer esse produto aqui, a dimensão dessa matriz vai ser, a ordem, aliás, número de nós do elemento. O vetor de excitação vai ser dado de uma maneira similar também, em que você vai fazer a integração apenas nessa parte do contorno do elemento que intercepta o contorno global de fluxo prescrito. Certo? Digamos, por exemplo, esse elemento 1 aqui. Essa parte de baixo aqui, vamos dizer que seja a temperatura prescrita e aqui fluxo prescrito. Quando você estiver fazendo a identificação do vetor do elemento 1, bom, primeiro você vai ter que percorrer todo o contorno do elemento, porém, apenas aquela parte que tem intersecção com a região global de fluxo prescrito. Correto? Temos mais alguns aspectos do processo de sobreposição. Eu tenho a impressão que não vou gastar muito tempo aqui, nós já vimos razoavelmente uma vez, isso está razoavelmente bem explicado no texto, e vocês vão ter que detalhar isso aí também nas tarefas. Apenas que aqui podemos ver um resumo, né? Nós temos o ponto de partida são os dados, principalmente esses dados aqui de conectividade dos elementos, todos os elementos aqui, e o número de nós dos elementos ali, nas colunas. Então, eu vou dizer para cada elemento quais os nós globais que o definem. Uma visualização geral de como fica a cara da matriz de um elemento. Não necessariamente, não restrito a essa situação de calor, em que cada nó possui apenas 1 grau de liberdade, que é o valor da temperatura. Aqui já expandi, por exemplo, para uma situação em que cada nó possa ter 3 graus de liberdade, é o que acontece
por exemplo, elasticidade, que você tem U, V e W em cada nó. Então, a matriz, por exemplo, mesmo que sejam elementos de 2 nós apenas, então aqui a gente tem essas 3 colunas associadas ao nó local e 1, e o nó local 2, por isso que tem esse Lzinho aqui, e também ao nó global, um certo nó global, que vai vir aqui da matriz de conectividade, e um outro nó global também da matriz de conectividade. Então, tem essas duas maneiras de identificar esse bloco de colunas e esse bloco de colunas. Então, essas colunas aqui são os 3 graus de liberdade desse nó aqui. E essa aqui, os outros 3. A mesma coisa vale para as linhas. Então, esses blocos aqui, essa submatriz, é que elas vão ser sobrepostas na matriz global, daquela maneira como a gente tinha razoavelmente explicado na aula passada. Aqui eu ainda coloco um fragmento de programa, Fortran, que faz essa operação para qualquer situação, né? Basta que seja informado, se você vai sobrepor um certo elemento, vai ter que ser informado quantos nós tem esse elemento, qual é a conectividade do elemento, e a dimensão, a ordem da matriz global, onde que ela está, etc. Isso aí vai fazer a sobreposição. Vamos fazer um intervalo agora?